Eu ainda não acredito que eu vou ter que falar bem desse livro. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Acrópole. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre esse livro aqui, que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. Bom, para quem me acompanha sabe que eu dificilmente leio livros de não ficção, eu venho tentando ler mais livros de não ficção, mas esse tipo de livro, esses best-sellers de autoajuda, essas coisas, eu não leio, até porque eu não gosto de autoajuda, e sem preconceito com quem gosta de ler, mas não é o estilo que me agrada. Não gosto de coaches, né? Hoje em dia a gente está cheio de coaches por aí querendo ensinar tudo e a todos. Odeio palestras motivacionais. Eu acho que eu tenho uma experiência muito ruim com palestras motivacionais, em que as pessoas dizem às vezes o óbvio, às vezes o inatingível, né? Então eu tenho um problema muito grande com toda essa área, mas eu decidi ler um livro desse, um livro diferente, porque até muita gente fala assim, ó, faz mais de livro de não ficção, um livro diferente que você não leria. Então eu resolvi falar desse livro. E também não é bem assim como eu falei na introdução. Eu vou falar bem e vou falar mal ao mesmo tempo. Vou ressaltar as coisas positivas e negativas do livro. E além de não gostar dessas coisas de coach, de motivacional, essas coisas todas, eu peguei uma certa birra. Você vai nas livrarias hoje e só tá cheio de livro com essa palavra foda-se, né? Então a gente tem uma continuação desse livro, que é o Fodeu Geral, e tem outros, que é o Coach do Foda-se, Enfodere-se, Seja Foda, etc. Então esse oportunismo comercial me irrita muito, sabe? Esse molde que às vezes por causa de um livro se inventam, e sai 10, 15, 20 livros depois, todos meio que cópias do anterior. Então eu, de certa forma, eu já entrei com o pé atrás nesse livro. E entrei, na verdade, com expectativa baixíssima, nem zero, era negativa a minha expectativa. E preciso dizer para vocês que o livro me surpreendeu positivamente, talvez e provavelmente por essa baixa expectativa. O livro foi lançado em 2016, aqui no Brasil ele saiu pela Intrínseca, tem esse subtítulo, né, de uma estratégia inusitada para uma vida melhor. Isso já me dá assim uma certa repulsa, sabe? E selinho de mais de 1 milhão, isso aqui chama atenção, né? Eu geralmente não vejo nenhuma resenha, não leio nenhuma resenha, não vejo nenhuma resenha em vídeo dos livros que eu pretendo resenhar. Eu abri uma exceção para esse e fui ver quem é que tinha resenhado esse livro. Dentro dos booktubers assim mais sérios que eu acompanho, que eu considero que são importantes, nenhum deles fez uma resenha desse livro. Aliás, eu não encontrei pessoas do mundo de uma literatura séria falando sobre esse livro. Na verdade, eu vi pessoas de vários segmentos comerciais e de vários temas diferentes do YouTube resenhando esse livro. Então parece que para esse público que não é muito leitor, o livro ele teve uma aceitação muito grande. Mas vamos lá, uma coisa que eu gostei bastante é que ele cita muitas pessoas das artes, da literatura e da música, por exemplo, tá? Ele, por exemplo, começa com Bukowski. O primeiro capítulo é Nem Tente, que é a frase que está na lápide, no túmulo do Charles Bukowski, né? O estilo desse livro é bem convidativo, viu? Ele é fácil de ler, a sensação que a gente tem é que você está conversando com o autor fala de maneira despretensiosa, na maioria das vezes, e você consegue acompanhar o seu raciocínio de maneira muito, muito tranquila, né? E basicamente o livro ele tenta fazer esse arco, o que eu acho que chamou atenção, primeiramente nesse livro de todo o mercado, ele é o anti-autoajuda, de certa forma. Ele tentou se colocar como anti-autoajuda, né? Ele critica essa positividade excessiva que vem nos livros de autoajuda. Seja positivo, faça a lei da atração, porque você pensa, você atrai as coisas boas. É só pensar positivo que a gente consegue tudo que queremos. Então essa positividade excessiva, né, ele critica fortemente. Então ele vai criticar a base geral dos livros de autoajuda. Eu não sei também, gente, porque faz, assim,
eu não leio muito o gênero, né? Eu tenho um pré-julgamento, um preconceito em relação ao gênero, e talvez por isso eu não tenha entendido que ele tenha se mutado ao longo do tempo. Mas, pelo menos, a imagem que eu tenho da autoajuda é geralmente essa, tá? Pense positivo, fique rico, seja milionário, conquiste tal coisa, né? E esse livro já fala assim, não, peraí, né? Vamos pensar direito. Essa positividade excessiva, ela pode ser nociva, tá? Ele critica também essa busca intensa pelo prazer, né? Como se fosse a única coisa da vida, né? De você gozar das coisas mais perfeitas, você buscar o prazer intenso em todos os momentos, como se o prazer ele fosse a única coisa importante na vida. E a vida ela é muito mais complexa do que uma busca intensa pelo prazer. Então ele critica bastante isso. E ele fala daí que um pouco de sofrimento é inevitável na vida. Ele não diz que, então vamos sofrer, porque sofrer nos dá a luminosidade da vida e a gente vai descobrir as coisas. Ele fala que não. Ele fala que um pouco de sofrimento é inevitável e a gente tem que entender isso e escolher, de certa forma, a dor que você está disposto a passar. É claro, nem todas as dores a gente pode escolher, como a morte de uma pessoa querida ou alguma outra coisa, né? Mas, basicamente, você pode, de maneira consciente, escolher pelo processo que você quer passar. Um processo que vai te trazer coisas boas, mas vai te trazer algumas dores. Então, de certa forma, você escolhe também as dores que você vai passar na vida. Ele também critica dois comportamentos que são quase que opostos, né? E são egoístas ambos. O primeiro, eu sou invencível, eu sou maravilhoso, eu sou perfeito. E também o comportamento de, eu sou um lixo, eu sou um bosta, eu não sou nada, né? Que também chama atenção para o coitadismo, né? São dois comportamentos que mostram uma carência muito grande, mostram uma necessidade de estar em primeiro plano aos olhos dos outros o tempo inteiro, né? Veja como eu sou maravilhoso. Veja como eu sou incrível. E de um outro lado também, veja como eu sou inútil. Ó, coitado de mim, me ame. Então, é uma crítica grande que ele faz. Outra crítica é a imposição do excepcionalismo, né? Tenho que ser genial porque sou excepcional, melhor do que os outros. Né? É aquela mentirinha que diz você é sensacional, você é ímpar, você pode ser o que você quiser. Não estou desmerecendo as pessoas que tentam, né? Não estou dizendo que você não possa ser, não é isso. Estou dizendo que a vida ela é muito mais problemática e muito mais complexa, que não é assim também, né? E esse excepcional, que ele assim, eu sou tão bom que eu vou ser sempre melhor do que os outros em tudo que eu faço. Isso traz uma carga muito negativa para a vida, porque te impõe o tempo todo. E a frustração, inclusive ele elogia algumas frustrações, elas são importantes, mas a carga de frustração nessa questão do excepcionalismo é muito, muito grande e é muito difícil de lidar. E ele fala também para mudar um pouco do parâmetro para como a gente avalia a própria vida, né? Ele dá dois casos muito interessantes, que é do Dave Mustaine, do Megadeth, e do Pete Davis, se eu não me engano, que é o ex-baterista dos Beatles, que foi chutado da banda antes da banda fazer sucesso. O Dave Mustaine é a mesma coisa. O Dave Mustaine, ele não se deixou abalar, ele foi expulso do Metallica, ele criou uma nova banda, fez hits de muito sucesso, conseguiu muitos fãs, fez discos muito conceituados. Só que ele sempre se sentia um inferior porque o Metallica fez mais sucesso do que ele. Ele baseou a vida dele na vingança, porque ele queria ser mais que o Metallica. E ele cita aqui momentos em que o próprio Dave Mustaine diz isso, né? Então não é uma invenção da cabeça do autor aqui. E fala do Peter do, dos Beatles, que ele poderia ficar, ele passou um tempo muito mal, né? Mas ele relativizou a própria vida e ele conseguiu encontrar outras coisas que ele não imaginava que fosse encontrar e se sentiu, de certa forma, muito satisfeito na vida. Não se sentiu frustrado. É claro que todo mundo gostaria de ter feito sucesso com os Beatles, quem não gostaria, né? O Ringo Starr tomou o lugar dele na bateria. Mas ele conseguiu mudar o parâmetro de o que é ter sucesso na vida, o que é ter uma vida boa.
o que é alcançar alguns objetivos. Então, nessa mudança de parâmetro, apesar de não ter feito sucesso, o ex-baterista dos Beatles conseguiu ser mais feliz na vida, eu não gosto muito dessa expressão, mas vamos lá, ser mais feliz na vida do que o Mustaine, que foi uma pessoa que fez muito sucesso e mais se sentiu frustrado porque não conseguiu mais sucesso do que o Metallica. E o livro é dividido em 9 capítulos. O primeiro capítulo que eu falei para vocês é o Nem Tente. Os títulos às vezes não são tão bons e não refletem exatamente a tentativa do autor, tá? O 2 é Felicidade é um Problema. 3, Você não é especial. 4, O valor do sofrimento. 5, Você está sempre fazendo escolhas. 6, Você está errado em tudo e eu também. 7, Fracassar é seguir em frente. 8, A importância de dizer não. E 9, E aí você morre. E um dos últimos elogios que eu vou fazer ao livro é justamente esse nono capítulo, que aí você morre. Tem inúmeros trechos, ele constrói o capítulo todo de uma maneira muito feliz, chamando atenção para a nossa mortalidade, o inevitável na vida que é a morte, né? Embora possa parecer óbvio, na sociedade imediatista, numa sociedade que prega a felicidade perene, ela exclui a ideia de morte. A ideia de morte ela está fora, né? Falar em morte é ser mórbido. E aí ele acaba, de certa forma, dialogando, não sei se de maneira inconsciente, mas pelo menos ele não cita, né? Com a filosofia existencialista, né? Que é, diante da ideia de morte, é que você vai ter uma existência autêntica. Você vai ter uma vida. Se você passa a vida inteira ignorando que você vai morrer, você tem uma vida inautêntica, segundo a filosofia existencialista. E se você tem essa clarividência da morte, que você é um ser finito, que tudo vai acabar um dia, a tua vida ela pode ser melhor porque é, você tem uma vida autêntica, você tem uma existência autêntica, ou seja, é a morte que elucida as questões da vida. Então esse último capítulo é muito interessante, é um dos que eu mais gostei, acho que é o que eu mais gostei do livro, porque ele faz esse diálogo, essa ponte, e é muito interessante. Vamos para os pontos negativos. Apesar de ser uma anti-autoajuda, ele é uma autoajuda, tá? Ele ainda tenta buscar frases de efeito, frases lacradoras, do tipo, existe uma verdade secreta nisso, a grande sacada da vida é essa. Então essas frases de efeito, elas empobrecem o texto. Elas empobrecem, inclusive, o raciocínio. Porque você está vindo num raciocínio até interessante, e de repente, quando ele joga essas frases, é, dá aquela, sabe, uma brochada. Você fala assim, poxa vida, né, tava legal, você não precisava usar isso, né? Uma outra coisa, ele não leva em conta, ele não toca no assunto de questões sociais e políticas, né? Me parece que ele está falando para uma classe média, com para pessoas de classe média, com uma vida mais ou menos estabilizada, sem grandes problemas financeiros, que pode simplesmente, como ele diz aqui, né, ligar o foda-se para uma coisa e seguir em frente, sem muito impacto na questão geral da vida. Então, assim, me parece que essa classe média, branca, estadunidense mesmo, assim, sabe? Porque ele é estadunidense. Então, me parece que o livro ele talvez não dialogue com uma população um pouco mais abrangente, né? Com pessoas que têm muitos problemas financeiros, com minorias, com problemas étnicos, etc. Então, me parece que aí o livro perde muito, porque ele não toca nessas questões e não leva nem em conta, né? Não que ele tivesse que falar totalmente profundamente disso, mas não tocar no assunto me incomodou um pouco. Ele diz em certo momento: o mundo será doido e sempre será. Eu acho um pouco complicado porque, assim, é quase que tira o peso da luta por transformações, sabe? É, de pautas necessárias na sociedade. Ou seja, o mundo vai ser assim sempre, e ok, tal, então eu vou seguir a minha vida e o resto tô nem aí. Então me passa essa impressão, tá? É claro, talvez seja uma perspectiva de um leitor que busca isso talvez na obra, que é o meu caso, né? Eu acho que sempre questões políticas e sociais elas têm que aparecer, nem que de uma forma um pouco mais escondida no texto, mas elas devem aparecer.
Então, isso me incomodou bastante no livro, tá? Outra coisa, ele segue uma linha de raciocínio do tipo: se você se importar demais, não vai dar certo. Se você não se importar, vai dar certo. Eu acho que também não é por aí, né? Então, quer dizer, eu tento ser um grande profissional em alguma coisa, mas eu não me importo. Eu quero ser um grande profissional, mas eu não me importo. Então eu vou ser um grande profissional. Não, peraí, né? Eu acho que existe uma tentativa de você melhorar sempre enquanto profissional. E parece que ele também tira esse peso. Olha assim. Então, se eu me importar com isso, com alguma coisa, nunca vai dar certo. Então ele é maniqueísta, assim, né? Do tipo, não vai dar certo nunca. Se você nunca se importar, com certeza vai dar certo. Eu acho que a coisa não é por aí. Outra coisa que ele faz é dizer algumas vezes assim, pesquisas dizem, estudos dizem, ele não dá referência, né? Então esse é um problema no texto. É claro, eu sei que ele tentou ali fazer uma coisa mais menos acadêmica, de uma maneira que dialogue com o povo, mas você precisa pelo menos citar de onde você tirou aquilo, né? Uma pesquisa realizada pela universidade tal, 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 beleza. Já faria grande diferença. E outra coisa que eu digo sobre o livro ser feito por uma classe média, uma classe alta, que não tem problemas, é largar tudo e fazer o que gosta. É, sabe? Pediu demissão e passou 3 anos viajando. Né? Ele não cita bem esse exemplo, mas a lógica é essa, sabe? Como se isso fosse possível para a realidade da maioria das pessoas do planeta. As coisas a gente sabe que não são assim. No Brasil também a gente pode ver que a coisa é bem diferente disso. Estamos à beira aí dos 20 milhões de desempregados. Então não é bem por aí, né? Então o livro, o título, na verdade, eu acho que no fundo ele não dialoga muito com o livro, né? Porque me parece que o ligar o foda-se é do tipo, não me importo com mais nada, não tô nem aí, vou seguir a minha vida e fazer o que eu quiser, o que eu bem entender, sem dar satisfação pra ninguém, sem me importar com nada e com ninguém. E não é bem assim. Então o título, ele remete, pelo menos na minha leitura, a uma outra, é, uma outra configuração de vida e não essa que dá o título. Então, que o livro dá, na verdade. Então parece que o título está falando de uma coisa e o livro está falando de outra e a coisa não casou. E é isso, pessoal. Então, no fim das contas, o livro ele me agradou em muitos momentos, talvez pela baixa expectativa ou talvez pelos próprios méritos do livro mesmo, né? Não posso dizer que o livro não tenha suas qualidades, né? Mas também vi muitos defeitos, como eu apresentei para vocês aí. Você já leu esse livro? O que você achou? Você já leu livros de autoajuda? O que você acha do gênero? Escreva aí nos comentários para que a gente possa debater, beleza? E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe com os amigos, assista mais vídeos aqui do canal, dá um joinha e um dislike se você gostou ou se você não gostou, beleza? Obrigado, gente, um abraço e até mais.